Convido agora a Sua Excelência Deputada. Relatório econômico e financeiro do FNDES, com os seus subprodutos, naturalmente, o Mosbio, o Mosland e o Sustenta. Esta que era a questão da RENAM. Não era um relatório agronômico, não era um relatório nutricional ou de outra natureza. E sobre a pergunta da RENAM, absolutamente um redondo zero. Primeira vez que eu vejo o super-ministro numa camisa de forças. Estamos felizes por isso. Mas em relação à agricultura, é preciso ficar aqui muito bem claro. FNDES são 80% dos fundos são do Banco Mundial. É preciso percebermos qual é que é a lógica, qual é que é a agenda do Banco Mundial em relação à agricultura da África subsaariana. E isto é da cartilha da mais básica, quer dizer, não é a grande revelação dizer isto. O Banco Mundial não tem absolutamente nenhum interesse em alavancar a agricultura na África subsaariana. Portanto, quem tiver a ilusão de que qualquer parceria com o Banco Mundial vai impulsionar a agricultura, realmente está redondamente iludido. O Banco Mundial tem praticamente 3 vetores de atuação na África em relação à agricultura. O primeiro é promover uma agricultura voltada para a exportação. Isso está claro. Ponto número 1. É por isso que os próprios resultados do Sustenta, e não só, os resultados do inquérito agrário integrado, demonstram que houve evolução nas culturas de exportação, mas não no comércio interno na agricultura. Isto é resposta direta daquilo que é a cartilha da agenda do Banco Mundial, que é a agricultura de exportação e não o comércio externo. E os resultados do Sustenta mostram isso. Número 2, o Banco Mundial está voltado mais para a mecanização agrícola e não propriamente a agricultura de subsistência. Por isso, que os resultados do Sustenta mostram que o impacto que houve, tanto na produção como na produtividade, é mais nos passes e não nos passos, nos pequenos agricultores. Está claríssimo, todos os resultados mostram isso. E por último, e isto não é dito politicamente, é exatamente criar apoio político aos regimes com os quais o Banco Mundial está tranquilo com eles. Está tranquilo com o regime da Frelimo. É preciso criar uma linha de financiamento para manter esse apoio político. É por isso que 80% deste valor é off-budget. Praticamente é quase fundo perdido. Daí que o Banco Mundial, que é tão rigoroso nos seus critérios de prestação de contas e transparência, que é digamos assim, é o arauto da transparência financeira a nível mundial, em relação ao FNDES, está a tolerar 7 anos de inexistência de prestação de contas económicas e financeiras ao povo moçambicano. Então nós temos um fundo, que é um superfundo, que não é só do Ministério da Agricultura, isto está gerido praticamente, é um fundo que atravessa 2 ministérios, atravessa o Ministério da Agricultura e o Ministério do Ambiente, é um superfundo, mas que nunca apresentou até hoje nenhum relatório e contas ao povo moçambicano, que diz representar esse povo. E vejam só uma coisa, é que o próprio estatuto do fundo, é claro, quer dizer, nunca deixou dúvidas. O decreto que cria o fundo, que é o decreto 6/2016, é muito claro em relação a esta questão da prestação de contas. Portanto, o artigo 15 diz claramente como é que se faz a gestão financeira e orçamental. Não vou aqui ler para não cansar as pessoas. O artigo 17 fala da fiscalização das contas. O artigo 18 fala da auditoria interna. E tudo isto tem que ser prestado anualmente. Está claro, desde 2016 isto está claro. Nunca o fizeram, porque realmente há esta impunidade quase que doentia e patológica que existe nesse regime. Portanto, esta é que é a grande questão. Mas eu estava a dizer, em relação ao Banco Mundial, criar apoio político ao regime, está claro. O trabalho, e até aqui vou citar para não dizerem que estou a inventar, uma das publicações da OMR, que é o destaque número 210, podem fixar isto, fez uma pesquisa naquilo que é o projeto da avaliação intercalar do Sustenta e descobriu uma coisa, os passes, que são
beneficiários dos tratores, das sementes melhoradas e do microcrédito, os passes, 100% dos passes entrevistados são membros do Partido Frelimo. Portanto, isso tudo conjuga em que os 3 vetores da atuação do Banco Mundial na África Subsaariana é justamente o que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável está a fazer. Portanto, está a cumprir uma agenda subversiva do Banco Mundial em relação à agricultura em África, que é manter a agricultura estacionária, manter a agricultura no mínimo possível. E mais, criando isto, o apoio político, também criar aquilo que o intelectual, ainda estamos a conversar ontem, arranjou uma expressão muito boa, que é criar bases para uma crise de baixa intensidade. Portanto, esta questão é para quê? Justamente para evitar greves, para evitar levantamentos populacionais. Então, os tais passes que têm influência na população vão tendo esses fundos praticamente a custo zero, a fundo perdido, e vão criando baixa intensidade política e social. Portanto, queria deixar muito bem claro para toda a gente qual é o objetivo, qual é a agenda do Banco Mundial. Portanto, quando se vem falar do Banco Mundial, do jeito que se fala, é preciso saber que, na verdade, é cumprimento de uma agenda que visa a manutenção do subdesenvolvimento. Portanto, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável é essa cartilha. Da mesma forma, é a mesma cartilha que nós temos no Banco Central. O Banco Central, o governador Zandamela, é o satélite do FMI. E todas as medidas que ele vai tomando é justamente a manutenção do subdesenvolvimento do país. É por isso que você tem reservas obrigatórias no Banco Central, 25% de reservas obrigatórias. Quer dizer, secar a liquidez no mercado, para quê? Para aumentar a taxa de juros, 30% de taxa de juros. O que é isto? Como é que um Banco Central está falido? Como é que fala um Banco Central? Então, tudo isto é um jogo, todo ele bem encadeado, para a médio e longo prazo arrastar e manter o país justamente no mesmo ciclo de pobreza, para não sair disso. Agora, em relação à questão central que nós colocamos, relativamente à prestação de contas, é realmente grave. Quer dizer, nós estamos a falar de mais ou menos cerca de 350 milhões de dólares. Né? A primeira fase do Sustenta, que era em 2 províncias, de Nampula e Zambésia, de 40 milhões de dólares. Depois a segunda fase, cerca de 145 mil milhões de meticais, que representa 283 milhões de dólares. Somando tudo, é mais ou menos 350, 300 milhões de dólares, que é, digamos, o orçamento previsto para este projeto. Uma das coisas que tem que ser colocado aqui é que quem não deve, não teme. E eu digo uma coisa, se todos os anos o FNDES apresenta contas ao Banco Mundial, se todos os anos há auditoria administrativa, qual é o receio e o medo, depois da Assembleia apresentar estas perguntas, de trazer os relatórios de auditoria que são apresentados ao longo destes 7 anos? Qual é o problema disto? Se está-se à espera de dizer que agora está num processo de auditoria internacional para a certificação das contas que vai começar em 2023, quer dizer, eu acho que nós atingimos o ponto mais alto, digamos, do ridículo em matéria de gestão pública, não é? Então, também queria aqui referir a um assunto. A relação entre os produtores e o fundo é feito através dos chamados técnicos extensionistas. E o ministro falou muito bem da grande contratação que foi feita na altura da pandemia, foi quase 2.158, né, sendo muito preciso, extensionistas contratados em 2020. E é a base de sucesso do projeto do Sustenta. Mas a questão é, como é que está a questão dos extensionistas? Isto era muito importante nós vermos. Estes extensionistas, neste momento de que tanto se fala, aquilo é um barril de pólvora que nós temos. Os extensionistas, sobretudo os contratados, a partir de 2020, a situação está realmente caótica. Primeiro, a média de salários dos extensionistas de formação média anda aí por volta de 17 mil meticais. Estes extensionistas não descontam para a Segurança Social. Estes extensionistas, a partir de janeiro deste ano, não têm combustível.
aquelas motorizadas que se falam, eles têm que abastecer as motorizadas com combustível, com fundos próprios. Estes extensionistas têm cerca de 3 meses de atraso de salário. Estes extensionistas de que nós estamos a falar, quando têm acidentes com aquelas motas, não têm nenhum seguro de saúde, não têm assistência médica medicamentosa. E a minha pergunta é, como é que o Ministério está a receber relatórios diários de extensionistas que não têm condições de trabalho absolutamente nenhumas? Lógico, os relatórios são produzidos, são enviados e não correspondem exatamente ao que acontece no terreno. E esta deve ser a razão pela qual é apresentado aquele relatório sobre a nutrição, que mostra as 3 refeições para 90% da população, porque os extensionistas não fazem o trabalho, não têm condições de trabalho. Isto está provado, isto. E eles sabem muito bem disto. Portanto, o FAR, neste momento, o FAR, onde os extensionistas estão ligados à diretora-geral do FAR, até temos acompanhado screenshots, que quando eles colocam essas questões da diretora-geral do FAR, há insultos nos tais grupos do WhatsApp, são maltratados, há ameaças, é uma grande confusão, aquilo é uma coisa caótica. Portanto, uma coisa são estes relatórios que são nos apresentados de forma, com todo o marketing digital, parece tudo bonito, mas isto aqui é um barril de pólvora, é uma outra versão atualizada das dívidas ocultas. Quer dizer, temos 250 milhões de dólares que vão ficar como dívida do país, mas o país não conhece um único fornecedor. Qual é o problema de dizer quais são os fornecedores do FNDES? O problema é que, apresentando as contas, sabem que nós vamos descobrir qual é o clientelismo que existe no FNDES. É por isso que, por exemplo, em matéria de construção, são sempre as mesmas empresas. Em matéria de construção, Sogecoa, Grupo Visabeira, em matéria de comunicação é a Golo, em matéria de sementes é a Casa do Agricultor, e nós sabemos a quem que essas empresas estão ligadas. E as tais sementes de que falam, há um relatório que demonstra que as sementes, sobretudo em Nampula, eram sementes de baixíssima qualidade. O grau de germinação delas era abaixo de 50%. É uma desgraça isto.